E aí a gente vai trabalhar. Como é que você faz a adaptação? Eu tenho que identificar o impacto, eu vou avaliar os efeitos adversos, e a partir dos efeitos adversos, eu construo um processo de reduzir a minha vulnerabilidade e atuo na adaptação. Tá? Só que nem tudo que você faz na área de mitigação e de adaptação vai ser complementar. Algumas vezes vai ser complementar, outras vezes não. Mais ou menos o seguinte, se você define que necessariamente você tem o interesse de reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa, então você vai substituir uma matriz energética fóssil por uma matriz renovável. E aí, na tomada de decisão, por exemplo, dessa modificação de matriz energética, você escolhe uma opção energética que dependa do clima. Por exemplo, vamos ampliar o número de usinas hidrelétricas e vamos ampliar essas hidrelétricas para diminuir o impacto ambiental com a fio d'água, ou seja, ela não tem reservatório. O que acontece quando o clima muda ao longo do tempo, nas projeções? Vai ter uma variação maior do fluxo hídrico das bacias hidrográficas. Então, através de uma tomada de decisão, por exemplo, nesse caso específico, você está reduzindo a emissão hoje, mas no futuro o que pode acontecer é deixando aquela região mais vulnerável energeticamente em relação à mudança do clima. Então, a tomada de decisão do que você deve fazer com a adaptação, o que você deve fazer com mitigação, deve passar também por essa crítica. Porque você pode também fazer coisas que são complementares. Por exemplo, você tem uma região que tem muito problema de deslizamento, você pode fazer um programa de restauração ambiental, de reflorestamento, que ao mesmo tempo vai segurar as encostas, vai aumentar a capacidade de resposta daquele território e também vai ampliar os sumidouros, ou seja, vai fazer mais fotossíntese, está fazendo mitigação. Então, a discussão do processo de planejamento de mitigação e adaptação precisa sempre ser muito refletida, porque se você só olha para um lado, você pode estar correndo o risco de estar prejudicando no longo prazo para o outro lado. Então, só para a gente terminar, a ideia efetiva, o que eu queria passar para vocês? É os pontos básicos para a gente poder percorrer ao longo da semana com temas mais avançados, mas, essencialmente, o que vai depender para o sucesso da implementação desse tipo de política é o grau de comprometimento. Ou seja, como que você tem a capacidade de mobilizar as condições de recursos materiais e políticos para fazer a redução de emissão e também diminuir as suas vulnerabilidades frente à mudança do clima. Tá? Toda vez que existe a necessidade de construir políticas na área de mudança do clima, é fundamental que o conhecimento da região esteja sólido para a definição da política. E, para isso, é importante compreender o que está sendo definido no plano do governo federal e também o que está acontecendo em termos de movimentação internacional. Ou seja, para descobrir se aquela política que está sendo desenvolvida no município, na região do governo metropolitano ou num plano regional ou, às vezes, um plano estadual de mudança do clima, ele tem que levar essas condições em consideração. Da mesma forma, o que a gente tem visto em termos de avaliação da implementação de ações de combate à mudança do clima é que elas tendem a ser mais duradouras e sustentáveis se elas estiverem atribuídas e atreladas a outros benefícios. Ou seja, se você também tiver um ganho efetivo de geração de emprego e renda com aquela determinada ação que está sendo planejada, ou que você tem um incremento do desenvolvimento sustentável na implantação daquela política, isso tende a dar maior força técnica e política para a implementação daquelas ações que estão sendo comprometidas pelos gestores públicos. Então, basicamente, a lógica é refletir
sobre a condição local para que ela possa ser sustentável, para que a política tenha a condição de sustentar ao longo do tempo, mas interagindo com a lógica global. Ou seja, para que isso tenha a capacidade de comunicação com o mundo exterior, para que mais condições de apoio possam chegar àquela determinada ação que está sendo proposta. Obviamente, não tem como a gente trabalhar com a solução desse processo sem desvincular da discussão tecnológica, tá? Tanto na área de mitigação quanto na área de adaptação, e, efetivamente, não tem como você chegar a resultados de longo prazo se isso não estiver atrelado ao planejamento territorial. Tá? Então, ou seja, a área de mudança do clima tem implicações para além das fronteiras do ente federativo que você está participando. Mas, efetivamente, se você desconsiderar a condição do planejamento territorial, a condição de longo prazo vai ser prejudicada. Bom, então, as principais discussões e pontos que eu queria deixar para vocês é isso. O que vocês podem, na atual circunstância, como a Sol Garçom brincou na primeira palestra do dia, né? Sabendo que tem muita coisa ainda sendo construída, né? De 2015, a gente vai ter um acordo que vai começar a valer em 2020, né? Então, muita coisa ainda vai mudar. Qual que é a postura que a gente sugere nesse sentido? Quanto mais no âmbito da gestão pública for trabalhado, esclarecido, para compreender quais são essas implicações, melhor nós vamos estar preparados para enfrentar os desafios fiscais e orçamentários. Entender o que está acontecendo é tão importante quanto realizar determinadas ações visíveis e efetivas, ou seja, compreender para que as incertezas na tomada de decisão sejam diminuídas. Tá? Quando o processo de ação é bem planejado, o gasto com a mudança do clima agora pode representar a economia do futuro. E aí eu faço essa ressalva, quando bem planejado, para que a gente tenha capacidade, por exemplo, de fazer a crítica sobre qual é a política efetiva que deve ser feita com as condições materiais que o Estado tem, que o governo federal tem, que o município tem. Então, efetivamente, qual é a oportunidade de realização de ação vai estar muito associada à capacidade de refletir sobre o planejamento fiscal e orçamentário que cada uma dessas ações tem.